Inflação cai no mês, mas continua alta no acumulado do ano. Dilma entrega casas populares e diz que ninguém vai tirar dela a legitimidade que ganhou no voto. Falso médico que atuava em várias cidades do país chegava a ganhar R$80 mil por mês. Em tentativa de assalto, ladrões atiram e fazem reféns em shopping de São Paulo. Cientistas de Campinas criam um remédio inteligente contra câncer de próstata. Na série especial, o horror da bomba em Nagasaki. O ataque devastou a cidade e deixou milhares de mortos. Boa noite. O Jornal da Record começa falando da inflação que perdeu força e registrou queda em julho. Mas infelizmente ainda não dá para comemorar muito, porque nos últimos 12 meses a inflação ainda preocupa, acumula alta de 9,5%. Na hora das compras, toda a atenção aos preços. Pesquisar, né? Ver em um lugar mais em conta e comprar. Os supermercados também não querem perder os clientes. Comprando um volume um pouco maior, tá? Para poder comprar mais barato e vender mais barato, senão a gente não vende. No mês de julho, a inflação subiu 0,62%, menor do que o registrado no mês anterior. O índice não chega a 1%, mas para a economia faz muita diferença. Parece pouco, mas não é não. Basta fazer uma conta simples para ver o resultado. Durante esse ano, o acumulado já chega perto dos 7%. Em julho, foi a conta de energia elétrica que pesou na inflação. Este condomínio, em Curitiba, precisou se adaptar para pagar a conta de luz quase 12% mais alta. Tudo que a gente economizou se perdeu no aumento, né? O consumo reduziu, mas o valor aumentou. Por enquanto, a inflação ainda deve dar trabalho. A energia elétrica não deve diminuir significativamente. A questão dos alimentos vai continuar crescendo o valor. Eu observo que a aceleração mês a mês está levando uma inflação nesse ano a um patamar de 12%. Desse jeito, encher o carrinho ficou mais difícil, né, dona Helena? Há uns 3 meses atrás, eu gastava 500. E agora? 700. E esse inverno, com temperatura de verão, né? No Rio de Janeiro, as praias têm ficado lotadas e os vendedores estão faturando alto. E nas ruas, o comércio antecipa a queima do estoque das roupas de frio. A tulipa suada nunca teve tanta saída em pleno inverno. A gente vende, em média, 3 barris por dia. Não, agora eu estou vendendo em torno de 12 por dia, por aí. A água de coco também. Toda a economia à beira-mar está com preço e procura de alta temporada. As chilenas fugiram da neve e estão se esbaldando no inverno carioca. A mim me agrada, me gusta. Joelson está rindo à toa. A caixinha engordou numa época de vacas magras. No bom é 220, 300. Nas barracas, tempos de fartura. Cadeiras, guarda-sol e caipirinhas não param de sair. O inverno tá bombando. De 50 caipirinhas, tem dia que a gente dobra isso aí. Enquanto na beira da praia o sol aquece as vendas, longe daqui, quem precisa do inverno para melhorar o faturamento não está gostando nada desse clima de verão. O estoque de inverno encalhou. O jeito foi antecipar as liquidações. Nós estávamos esperando por um outro movimento, né? Então tá totalmente fora do padrão. Ruim para quem apostou no frio, lucro à vista para quem trabalha ao ar livre. Graças ao El Niño, um fenômeno climático que influencia o movimento de frentes frias, a praia do fim de semana está garantida. Fresquinho, torrado é o biscoito, ei. Geladão, mate. Tá pique verão. É um inverno 40 graus, né? Nos últimos 10 dias, pelo menos 5 micos foram encontrados mortos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram eletrocutados. Com fome e sede, os animais fogem do cerrado nessa época de seca. Ao chegar nas áreas urbanas, acabam sendo atingidos por descargas provocadas por fios desencapados. Esta imagem de um celular foi gravada minutos depois do acidente. E na mata ao lado havia mais. Morreram eletrocutados. Eram micos estrela, da conhecida espécie de saguis. A cada 2 dias, um animal morre eletrocutado em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Os últimos casos são atribuídos a um fio desencapado neste poste. É que esse poste aqui tá matando os miquinhos tudo. Olha mais um morto. Foi isso que matou ele. Segundo os biólogos, acidentes assim aumentam no período de seca, como agora. Sem chuva, falta comida na floresta.
Atraídos pelo cheiro dos alimentos, os animais usam os fios como pontes para chegar às cidades e matar a fome. O mamífero tem um faro muito apurado, então ele percebe talvez até quilômetros de distância de onde está vindo um odor e ele vai em busca desse cheiro. Este macaco prego saltitou de fio em fio em busca de um almoço fornecido pelos vizinhos. Fiquei com dó dele e joguei uma banana para ele. Quando eu voltei lá já tinha comido a banana e já tinha ido embora. Animais maiores também estão aparecendo nas áreas urbanas. 2 anos atrás, este macaco bugio conseguiu fugir de uma clínica veterinária. Mas ao passear pela rede elétrica, acabou levando um choque. Perigoso ali. Ai, meu Deus, ele levou um choque. O animal foi perdendo a consciência até despencar de uma altura de 15 metros. Mas caiu nos braços dos funcionários da clínica de onde fugiu. Socorrido imediatamente, foi medicado e sobreviveu. Um dos chefes do esquema de contratação de falsos médicos em hospitais do interior de São Paulo foi preso. Também foram presos outros 3 acusados de participação no crime que pode ter provocado a morte de pelo menos 70 pacientes. A reportagem é de Thaís Furlan. Com o rosto coberto, o médico Pedro Renato Guazelli, diretor clínico da Santa Casa de São Roque, foi transferido para o presídio. Ele é apontado pela Polícia e Ministério Público como um dos líderes do esquema criminoso que empregava falsos médicos em hospitais públicos de pelo menos 10 cidades do interior de São Paulo. Com ele estão outros 3 acusados de participação no crime. Até agora, 8 pessoas foram presas. A polícia investiga a morte de 70 pacientes, possíveis vítimas da quadrilha. Em Franca, a mãe de Michel Schentel, de apenas 1 ano, está processando o pronto-socorro infantil municipal. O filho dela foi atendido pelo falso médico Pablo do Nascimento Mussolin, preso no mês passado. Pablo não teria diagnosticado que o menino tinha meningite e a criança morreu. Parecia não ter experiência, porque ele foi solicitar, mostrar os exames para a doutora, que estava lá, a doutora Miriam, que era uma médica-chefe que estava lá no dia de plantão. Pablo Mussolin mantinha uma vida de luxo e ostentação. Ele só usava relógios de ouro, avaliados em cerca de R$100 mil cada um. Dirigia veículos caros, modelos importados, esportivos. O falso médico chegava a ganhar R$80 mil por mês, dando plantões em hospitais públicos e postos de saúde. Ele percorreu várias cidades de diferentes estados, exercendo ilegalmente a medicina. Em Goiás, ele conseguiu um CRM verdadeiro, usando certificados de diplomas falsos. A fraude foi descoberta e ele teve o registro cancelado. Em Santa Catarina, como mostra o portal do Ministério da Saúde, Pablo Mussolin trabalhou em 3 unidades de saúde públicas, em 2 cidades diferentes. No interior de São Paulo, atuou em pelo menos 5 municípios. E nada vai trazer ele de volta, nada, mas eu não quero que nenhuma mãe sofra o que eu tô passando. As investigações mostram que Pablo e mais 12 brasileiros começaram a cursar medicina em uma universidade da Bolívia, mas que não concluíram o curso. Eles então teriam comprado o diploma e voltado para o Brasil. Aqui foram contratados como plantonistas, usando documentação falsa por empresas que prestam serviço para vários hospitais públicos do país. Uma sexta-feira hoje de pânico dentro de um shopping de São Paulo. Homens armados assaltaram uma loja de eletrônicos, fizeram reféns e fugiram atirando. Um dos ladrões foi morto. Foram 5 tiros dentro do shopping, por onde passam 30 mil pessoas por dia. As lojas estavam abertas há apenas 30 minutos. O medo tomou conta dos clientes. Minutos antes, outra câmera flagraria o começo da ação. A funcionária tenta se proteger no escritório, mas os colegas passam correndo, rendidos por um assaltante que usa uma pistola automática. O outro ladrão, também armado, vem logo atrás. Neste outro vídeo, feito por clientes, seguranças aparecem em frente à loja de eletrônicos, negociando a saída dos bandidos. De repente, gritos. E os vigias se afastam. Os ladrões saem com 2 funcionários reféns. Repare agora nesta mulher. Para a polícia, ela também faz parte do bando. Ela apressa os comparsas, que começam a atirar. A primeira refém é liberada ali mesmo e a assaltante se separa do grupo. Ali dentro, ninguém ficou ferido.
Do shopping até aqui, menos de 200 metros. Os assaltantes correram já trocando tiros com seguranças e policiais, bem nesta rua, e tentaram abordar um policial que estava de folga neste veículo. O policial trocou tiros com um dos assaltantes e acabou baleando um deles, que morreu aqui mesmo. As marcas dos disparos ainda estão, algumas delas, na lataria do veículo. A polícia ainda não divulgou a identidade do assaltante morto. O restante do grupo conseguiu fugir. Mais de 300 policiais civis e militares deram início hoje a uma operação contra o tráfico de drogas em Salvador. Os agentes percorreram 2 bairros da cidade e encontraram uma grande quantidade de drogas, armas e balanças de precisão. A operação tem como objetivo prender traficantes responsáveis por homicídios na cidade. De acordo com a polícia, alguns dos suspeitos reagiram durante a abordagem e houve troca de tiros. 6 deles morreram. Em Belém, 4 pessoas da mesma família contraíram a doença de Chagas após o consumo de açaí contaminado. Para evitar casos como esse, um pesquisador desenvolveu um aplicativo que indica os locais de venda da fruta com o certificado da Vigilância Sanitária. Febre alta, muitas dores no corpo e manchas vermelhas na pele. Depois do consumo de açaí contaminado, 4 pessoas da mesma família foram diagnosticadas com a doença de Chagas. Foram sintomas assim meio que diferentes um pouquinho um da outra. A única coisa que era igual era a febre. Só este ano já foram registrados 39 casos da doença e uma morte confirmada. Os maiores problemas continuam sendo a falta de higiene e manipulação inadequada do açaí. Enquanto as nossas autoridades, principalmente na situação da vigilância sanitária, não tomar consciência de que é preciso investigar, de que é preciso ir nos locais, nós vamos ter, infelizmente, nós vamos ter esses casos. A garantia de um fruto livre de contaminação é o processo de branqueamento. O caroço é lavado várias vezes e submetido a altas temperaturas para a eliminação de toda a impureza. Para ajudar no controle e tentar diminuir os números da doença no estado, um pesquisador inventou um aplicativo para celular, onde é possível localizar todos os pontos de açaí que estão dentro dos padrões da vigilância sanitária. Até agora, 65 estabelecimentos estão cadastrados e possuem um selo como este na entrada. O que a gente pensa para o futuro é ter um sistema em que o consumidor ele informe a data em que ele comprou o açaí e a partir dessa o ponto, né? E a partir dessas 2 informações ele consegue rastrear toda a cadeia de produção do fruto. Cerca de 2.000 moradores de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, voltaram a protestar por mais segurança. No último sábado, o adolescente Rony Júnior morreu após ser espancado na saída de uma festa. 8 pessoas já foram presas e 2 menores apreendidos. No Rio de Janeiro, um adolescente de 13 anos foi atingido por uma bala perdida dentro de uma escola em Niterói. O estudante fazia aula de educação física. Ele foi socorrido e está fora de perigo. Ainda no Rio, 4 homens armados invadiram um apartamento em Ipanema, Zona Sul. Eles estavam com o uniforme de uma empresa de televisão a cabo. 2 cofres cheios de joias foram roubados. Um incêndio atingiu uma empresa de materiais recicláveis em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. Várias equipes dos bombeiros trabalharam no combate às chamas. Não houve vítimas. O dia hoje foi tenso em Brasília. O vice-presidente Michel Temer chegou a colocar o cargo de articulador político à disposição. E a presidente Dilma disse que ninguém vai tirar dela a legitimidade que ganhou no voto. Em Roraima, onde entregou mais de 700 moradias do Minha Casa Minha Vida, a presidente voltou a responder à oposição, que trabalha pelo impeachment. Eu respeito a democracia e o voto. E podem ter certeza que, além de respeitar, eu honrarei o voto que me deram. A primeira característica de quem honra o voto que lhe deram é saber que é ele a fonte da minha legitimidade. E ninguém vai tirar essa legitimidade que o voto me deu. A presidente também afirmou que trabalha para recuperar a tranquilidade institucional. Nós temos de nos dedicar à estabilidade institucional, econômica, política e social do país. Nós devemos
respeito entre os poderes, entre o legislativo, o executivo e o judiciário. E eu me disponho a trabalhar também incansavelmente para assegurar a estabilidade política do nosso país. A declaração foi dada depois de um desentendimento com o vice Michel Temer. O mal-estar teve início depois que Temer declarou que o Brasil precisaria de alguém com capacidade de reunificar o país. Petistas acusaram Temer de se autopromover. Michel Temer disse que se expressou como articulador político e chegou a colocar o cargo à disposição. Dilma não só recusou a proposta, como reuniu os ministros do PT para exigir dos auxiliares mais apoio ao vice-presidente. Temer é nome confirmado para a reunião de coordenação política marcada para domingo no Palácio da Alvorada, quando o governo mais uma vez vai discutir a crise. Numa rede social, o vice-presidente confirmou a permanência na articulação política. Também pela internet, o presidente da Câmara questionou a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, que entrou com mandado de segurança no Supremo contra a votação sobre as prestações de contas dos presidentes da República. Cunha disse que a iniciativa serviria para tumultuar a análise das contas de Dilma. Centenas de pessoas participaram hoje de uma manifestação em frente ao Instituto Lula, na Zona Sul de São Paulo. Sindicalistas, políticos e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores apareceram para um abraço simbólico contra a intolerância. O ex-presidente Lula, acompanhado da mulher, jogou flores da janela para os participantes. Na semana passada, uma bomba caseira foi arremessada de um carro contra o Instituto. Uma câmera registrou o ataque, mas não foi possível identificar os responsáveis. Uma entrevista exclusiva com a atriz Cláudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla. Esse é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. A luta de Cláudia Rodrigues para vencer uma doença degenerativa e voltar ao trabalho. A atriz falou pela primeira vez a uma equipe de TV depois de ficar desempregada. Você sai desse sucesso, ninguém nem lembra da Claudinha. Ela relembra os personagens de sucesso. Quem tem cabelo ruim é a Marinette, eu não. Fala sobre o tratamento. Musculação, natação, tudo isso. Aí eu voltei a fazer por causa da minha perna, né? E mostra como tenta voltar à vida normal. Eu chorava no meu travesseiro. Meus amigos, que amigos? O estranho mundo das pessoas com um tipo raro de alergia. Este homem dorme e trabalha num ambiente completamente isolado. Esta mulher só sai às ruas vestida desse jeito. Nossos repórteres mostram o que é hipersensibilidade eletromagnética. Mitos e verdades sobre os legumes. Entenda por que esses alimentos são essenciais para a saúde. E aproveite as dicas para fazer pratos saborosos, até com chuchu e jiló. No Dia dos Pais, o Domingo Espetacular leva você à casa dos pais de MC Gui e Gisele Thier. Os dois nem imaginam, mas vão receber um presente surpresa. Você não pode perder o nosso encontro, é neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir, ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, negocia acordo de delação na Lava Jato. E ainda hoje, na série especial, a reconstrução de Nagasaki, alvo da segunda bomba atômica lançada pelos Estados Unidos contra o Japão. Estamos de volta com o Jornal da Record. Mais um preso da Operação Lava Jato negocia um acordo de delação premiada. Para tentar sair da prisão, o ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, pode revelar detalhes da corrupção na companhia. Como Nestor Cerveró comandava a área internacional da Petrobras, foi um dos principais responsáveis pela compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Segundo o Tribunal de Contas da União, o negócio deu prejuízo, que pode chegar a quase 3 bilhões de reais. O ex-diretor estaria disposto a revelar os detalhes da transação. Além de Pasadena, Cerveró deve falar também do pagamento de propinas na contratação de navios-sonda pela Petrobras. Ele e o lobista Fernando Baiano são réus de um processo em que são acusados de ter recebido 40 milhões de dólares de uma empresa coreana.
Agora há pouco, o juiz Sérgio Moro mandou soltar 2 envolvidos ligados a José Dirceu, Olavo de Moura Filho e Júlio César dos Santos. Eles já deixaram a carceragem da PF em Curitiba. Outras 3 pessoas tiveram a prisão prorrogada por mais 5 dias. Os Estados Unidos interceptaram um submarino que transportava 8 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico. A patrulha aérea localizou a embarcação artesanal próxima à fronteira com o México. 4 suspeitos foram presos. Ao ser rebocado pela guarda costeira, o submarino afundou com 2 toneladas da droga. O restante foi apreendido. 900 imigrantes podem ter morrido só nos últimos 2 dias na tentativa de chegar à Europa. A sexta-feira foi de buscas na costa da Líbia. Um barco teria naufragado com cerca de 700 pessoas no mar Mediterrâneo. Há 2 dias, um navio também afundou na região. Segundo os sobreviventes, 200 imigrantes morreram porque foram impedidos de deixar a embarcação. Até agora, 25 corpos foram recuperados. 2 locais olímpicos do Rio de Janeiro tiveram eventos testes e foram aprovados pelos atletas e pelo público. Um dos cartões postais do Rio ganhou as cores das Olimpíadas. O evento Teste do Remo reúne atletas de 54 países no Campeonato Mundial Júnior. Como o nome já diz, esse tipo de evento tem como principal objetivo testar as instalações olímpicas. A avaliação que é feita pelos organizadores e pelos próprios atletas. Mas no caso do remo, o foco principal é a qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu remo aqui há 6 anos e a água está do melhor jeito que eu já vi nos 6 anos. E ao contrário das previsões, os atletas estrangeiros ficaram impressionados com a beleza da lagoa. Eu não vi nenhuma poluição e o que eu posso falar é que é um lindo lago para remar. Uma das principais preocupações para os Jogos, o Complexo Olímpico de Deodoro também recebe seu primeiro evento teste, o concurso completo de hipismo. Além da estrutura esportiva, toda a parte de logística e a organização estão sendo avaliadas. Estão todos impressionados com as instalações, com todas as pistas, com toda a parte de logística do evento. Até pegou muita gente de surpresa. E quem saiu ganhando foi o público. Sinceramente, é medalha de ouro, hein? E em Brasília, o governo anunciou como será a segurança durante a Olimpíada do Rio. 20 mil homens das Forças Armadas vão atuar no Rio de Janeiro e mais 18 mil no restante do país. O governo vai destinar 580 milhões de reais para a competição, valor menor do que foi investido no PAN de 2007, 1 bilhão e 600 milhões de reais, e na Copa do Mundo, em que foram gastos 709 milhões de reais. Estamos em condições de termos a melhor Olimpíada dos últimos tempos. Domingo, Dia dos Pais com muito sol na maior parte do país. E quanto mais luz do sol, maior a radiação ultravioleta, que está muito alta nestas áreas em vermelho, ou seja, em quase todas as regiões. No norte, a situação é ainda pior. Apenas no sul, a radiação está moderada. E a umidade do ar continua muito baixa, 15% no interior do Brasil. O ideal para a saúde é mais de 60%. Pancadas de chuva em parte da região norte, do litoral do Nordeste, do Espírito Santo e do sul do país. Nas praias do Sudeste e do Sul, as ondas podem passar de 2 metros e a temperatura segue acima da média. Em Campo Grande, máxima de 33 graus. Em Fortaleza, a máxima é de 31. Em pleno inverno, vai dar praia em quase todo o litoral do país. No Rio de Janeiro, mar agitado e faz 33 no sábado e 32 no domingo. Em João Pessoa, sol, 29 graus amanhã e 28 no domingo. Em Ubatuba, litoral paulista, faz 30 graus no sábado e 29 no domingo. Você vai ver a seguir, pesquisa desenvolve remédio inteligente contra o câncer de próstata. E na série especial, sobreviventes da segunda bomba atômica lançada sobre o Japão relembram o medo que sentiram de novos ataques.